Começando mais um Manos Podcast. Olha, eu quero começar esse episódio falando sobre uma coisa. Todo mundo admira uma grande conquista, mas ninguém sabe o que de fato está por trás dessas conquistas. O sacrifício, a dedicação, aquilo que a gente precisa deixar para trás. Por que eu estou falando isso? Porque nesse episódio a gente vai entrevistar uma pessoa que tem tudo a ver com isso, com resiliência e principalmente no mundo do esporte. Eu quero passar para André aqui e ele vai continuar essa apresentação e apresentar o nosso convidado hoje. Opa, com todo prazer, e para esse bate-papo incrível aqui, meu irmão, recebemos alguém que vive isso na prática. Todo dia você vai ver esse nosso convidado praticando algum tipo de esporte. É médico ortopedista, empresário, atleta olímpico e bicampeão pan-americano. Seja bem-vindo ao Manos Podcast, doutor Bruno Lobo. Valeu, meus amigos, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui, falando um pouquinho da minha vida, dessa trajetória. Espero que realmente inspire as pessoas aí a seguir nesse caminho aí do esporte, de buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, que eu acho que essa é a principal lição que o esporte passa pra gente. Maravilha. É uma honra ter você aqui, viu, Brunão? Primeiro, eu acho que é um orgulho para todos nós, ludovicenses e maranhenses, ter um atleta como você, representando o nosso estado, representando o Brasil aí a nível mundial. Então, parabéns por toda essa dedicação, para onde você chegou. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu acho que as pessoas precisam conhecer, quem é o Bruno atleta, quem é o Bruno pessoa também, a tua família, a tua vida, a tua profissão. Mas é isso que a gente quer conhecer, Eu queria que você começasse esse episódio falando um pouco sobre isso, Da onde surgiu o Bruno atleta e como você chegou a esse esporte que te levou para uma Olimpíada? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Acho que o meu primeiro grande sonho que eu lembro foi de ser um atleta olímpico e ir para uma Olimpíada representar meu país. Acho que esse foi o meu primeiro sonho. E isso eu falava em casa, falava para minhas irmãs que eram até mais velhas que eu. E sou muito grato aos meus pais por sempre me incentivarem a fazer esporte. Então, meu primeiro esporte ali que eu comecei a conviver com competição foi a natação, inclusive aqui na Viva Água. Então, desde o meu primeiro ano de vida, meu pai e minha mãe me colocaram, então foi meu primeiro contato com esporte, assim, muito novo, comecei a competir. E ali surgiu essa vontade de representar o Brasil. Então, eu lembro bem assistindo a Olimpíada ali de 2004, a cerimônia de abertura, cara, um dia eu vou estar numa Olimpíada. Então, e ao longo da minha vida eu fui conhecendo vários esportes, Meus pais sempre me incentivaram a fazer vários esportes, não só natação, mas fiz judô, andava de moto nos fins de semana com meu pai, ele me deu uma moto, eu tinha 5 anos, fiz tênis, fiz jiu-jitsu. Então, mas assim, a natação foi desde criança ali o que eu realmente levava com seriedade, treinava de segunda a sábado, muito novo, às vezes fazia 2 treinos no dia, às vezes antes da escola, de madrugada, então era uma rotina puxada, competia competições nacionais aí, Norte-Nordeste, outras competições, e fui seguindo nisso, E aí chegou uma certa idade que teve umas competições de triatlo, comecei a conhecer essa modalidade e acabei participando de algumas provas de triatlo e fui indo para essa modalidade. Fui campeão brasileiro junho, competi seletiva para a Olimpíada da Juventude na época, fui campeão estadual e aí eu comecei a seguir o sonho de ser triatleta profissional, esse era meu sonho. Mas aí comecei a ter muitas lesões e aí chegou uma idade de 16 a 17 anos que era uma lesão atrás da outra. Eu recuperava de uma, tinha outra e eu, acho que esse meu sonho de ser atleta não vai dar certo. Então foi o pior momento assim, mais difícil da minha vida, que eu brinco, porque realmente eu tive que abandonar esse meu sonho de criança. E aí eu tinha meu outro sonho de ser médico. Então se eu não fosse atleta, eu me vejo sendo médico. Meu pai é empresário também, mas ele, acho que no fundo ele não queria que eu passasse pelos perrengues de ser empresário, e ele acabava até incentivando a seguir nesse sonho também. Minha irmã já fazia medicina na época, e aí eu decidi, então vou ter que parar esse meu sonho de ser atleta profissional. Foi bem difícil, e aí eu vou fazer medicina. Então realmente peguei toda a minha dedicação no esporte e coloquei, vou estudar e vou passar. Aí passei no meio do 3º ano, e aí foi o único período da minha vida que eu acho que eu fiquei sedentário. Foi 3 meses estudando assim mesmo, muito, Graças a Deus deu certo. E aí, acho que não foi o destino, mas acho que foi Deus ali, por gostar tanto de esporte, esse sonho ser tão forte na minha vida, acabei conhecendo o kite, que foi uma brincadeira ali com meu pai.
Ele começou primeiro, me chamava, e aí eu, não, vamos lá. Isso com quantos anos? Eu tinha 17 anos, em 2010. E aí comecei a fazer medicina, o kite era uma brincadeira, um lazer, mas levei muito jeito. Já tinha surfado, já tinha feito skate também, então tinha uma base de prancha, né, um controle, uma consciência corporal pela minha bagagem esportiva, preparo físico bom. E aí rapidamente eu fiquei bom no kite, começou a ter umas competições aqui, competição brasileira que teve, conheci outros atletas. Meu pai comprou equipamento ali inicial, comecei a treinar mais sério, conciliando com a medicina, e quando eu vi, veio a possibilidade do kite virar esporte olímpico na época, ali 2012, estava se cogitando. E opa, será que esse sonho pode voltar aqui? E aí, realmente, na rotina, né, as pessoas brincam, faz medicina, não vai ter mais vida, vai ter que estudar, né? Mas assim, eu sempre tinha uma rotina bem organizada, né, com uma estrutura familiar, meus pais moravam com meu pai, então era mais fácil, mas eu sempre tinha meu horário de treino, nunca deixei de treinar todos os dias, né? Fiz outras modalidades ali enquanto eu fazia medicina para manter o condicionamento físico, academia, crossfit, corria. E o kite, sempre que eu podia, eu ia. Então, às vezes, eu saía do mar à noite, entrava muitas vezes ali 5h30, saía velejando sozinho. E dá para velejar à noite também? Era o horário que eu dava. Então, eu saía às vezes da aula, fiz uma carretinha com a prancha, conectava na minha moto, andava de moto também, ia para a praia, levava às vezes no carro, deixava o reboquezinho, e já chegava rápido e fazia isso. Ia treinando sempre quando dava. Sozinho, sem técnico, sem ninguém, uma modalidade nova, que é essa modalidade de regata, né? E aí em 2013, minha primeira competição internacional. E o kite não entrou na Olimpíada na época, só foi entrar mesmo em 2024. Mas esse sonho que ainda não era, que voltou, né? E a certeza que se o kite ia virar olímpico, a gente não tinha, mas eu continuei acreditando, não vou parar, vou conciliar as duas coisas. Mas o kite entrou nos Jogos Pan-Americanos, né, em 2019, então foi uma primeira grande competição assim, me classifiquei. Fui campeão brasileiro a primeira vez em 2016 e desde então venho sendo o melhor atleta do Brasil. E aí fui conciliando já na residência, então passei na residência me formei em 2017, entrei na residência, em 2019 foi o PAN, estava no segundo ano de residência, mas conciliando mesmo, realmente foi muito puxada a residência. Fiz aqui na Universidade Federal do Maranhão ortopedia, né, para manter aqui, conseguir conciliar com o esporte, porque se eu fosse para São Paulo, eu pararia, né, o esporte, não vou deixar para ir para São Paulo só realmente na subespecialidade, né, que eu cheguei a fazer prova em São Paulo, mas optei por fazer aqui para continuar no esporte, acreditando que iria virar esporte olímpico. Mas fui para o PAN, foi uma emoção muito grande, representar o Brasil, né, foi a minha primeira medalha, ganhei o ouro. Né, foi bem disputado. Começou 17, para o Pan-Americano tem o quê? 4 anos? Eu comecei em 2013, minha primeira competição, e em 2019 foi o PAN. Então, nesse período todo, fui competindo. Então, eu ia, por exemplo, competir um campeonato mundial na Europa, sem ninguém, sem tag, sem nada, conciliava, às vezes dava de não ter prova, graças a Deus eu tinha muita sorte de não coincidir com nenhuma prova, chegava ali 2 dias antes e ia competir. E nessa época... sem nada, azar, eu ia, vou ver para ver o que vai dar aqui, sim, né? Sem aquela certeza que eu ia disputar um pódio, porque realmente era meio que inviável na época. Então eu fui me mantendo assim. Então ali fui, na primeira competição fui lá atrás, depois fui subindo, depois brigando entre os 20, comecei a brigar entre os 15 e fui dando um passo após o outro, né? Até hoje estar ali entre os 5 do mundo disputando, né? Então realmente foi uma trajetória, né? Acreditando, treinando, sozinho. Então foi muito difícil esse começo, sem técnico. Então, em 2019 fui para o PAN, 2023 fui bicampeão pan-americano, né, repeti o feito e também classifiquei para a Olimpíada. Né? Então, são só 20 atletas na Olimpíada, tem que ser o melhor do seu país. E aí eu classifiquei na Holanda, tinha que ser entre os 9 melhores. Quantos brasileiros classificaram para Olimpíadas? Só pode um por país. Um por país. Então são 20 países e às vezes mas tem país... é classificatória ou foi o título pan-americano que te credenciou para a Olimpíadas? Eu classifiquei no Mundial. No Mundial de 2023 tinham 9 vagas abertas diretas. Então quem ficasse entre os 9 primeiros classificava. Eu fiquei entre os 9 no Mundial de 2023, já classifiquei. E aí no Pan-Americano de 2023, que foi depois, abriu uma vaga para a América do Sul. Então tem um sistemazinho de classificação que tem uma vaga para o continente. Então o colombiano estava torcendo para mim para que eu classificasse no Mundial e sobrasse uma vaga para ele.
Então o colombiano foi para o Mundial porque sobrou uma vaga para a América do Sul, né? Então tem um sistema de classificação, mas assim, a próxima classificatória olímpica é em 2027, que vai ser em Fortaleza. Então bom que vai ser em janeiro já agora, já vai ter a próxima classificatória. Então se eu ficar aí entre os 9 e ser o melhor brasileiro, na verdade eu vou classificar primeiro o país e depois tem uma seletiva para ser o melhor brasileiro na véspera da Olimpíada, vai. Então é um passo após o outro, é muita pressão, muito estresse aí essa campanha olímpica. Realmente tem que saber lidar, né, com essa pressão, a cobrança tanto interna quanto externa. As pessoas querem, né, resultado, tem patrocínio envolvido, tem muita coisa. Mas acho que a essência a gente não pode perder, que é gostar, né? Meu pai sempre me falou desde criança, nas minhas primeiras competições, na verdade, de natação, eu perdia, né? Então eu ficava frustrado, chorando. Ele, cara, tem que ser prazer, tem que ser diversão. A jornada tem que ser prazerosa. Eu brinco que eu mais perdi do que ganhei na minha vida. Sim. Mas no começo, realmente, na natação, que eu perdia muito, eu tive que ter essa resiliência desde novo. Então, acho que o esporte, na minha primeira infância, ele me ensinou muito a ter essa determinação de querer vencer e de ter a resiliência, de perder e você querer voltar mais forte. Então, eu chorava, aquela coisa de criança. E meu pai, não, tem que ser por amor, tem que gostar. E realmente eu sempre gostei disso, né? Eu sempre amei. E aí, mesmo diante de todas essas pressões, a gente não pode deixar de ter isso. Acho que se a gente gosta do que a gente faz, a gente acaba fazendo bem feito. Então, realmente tem momentos de dificuldade, momentos que a gente está, né, com incertezas. Eu que hoje tenho muita coisa envolvida, família, trabalho, então realmente não é fácil a rotina, mas eu estou me propondo a isso, né? Tô escolhendo isso, então realmente é uma coisa que eu procuro gostar, né? Tá desfrutando, e quanto mais eu estou nesse momento, nessa sensação de que eu estou aproveitando, é quando eu tenho a melhor performance. Realmente tem que ter um trabalho mental para isso, porque não é tão simples, né? Então, tem competições que às vezes a gente acaba não se conectando, fica uma sensação de cobrança, de querer o resultado, né? E são vários dias de competição, a vela, são 5 dias normalmente, então às vezes tem um dia que você vai bem, tem um dia que você vai mal, né? Então tem que saber colocar a cabeça no travesseiro, descansar, meio que limpar a mente, então tem que ter um trabalho mental para poder suportar toda essa pressão, né? Mas resumindo, foi essa minha história, né, que começou lá com um sonho de infância, tive que parar, voltei e voltou também na ortopedia, né, na decisão da especialidade, né, por conta do esporte, das lesões que eu tive, não tinha outra especialidade a não ser ortopedia, né, de viver na pele tudo isso, esse sofrimento. Coisas, né? Então acho que tudo cooperou, Deus assim me guiou para que isso acontecesse, né? Então, e aí em 2021 eu fui para São Paulo, né, fazer subespecialidade em joelho. Fiz lá no Einstein com o Dr. Moisés, que é uma das maiores referências de joelho. Aí realmente foi um ano muito difícil, porque eu tive que sair daqui de São Luís, da minha zona de conforto, ir para São Paulo. E continuou treinando lá. Levei minha moto, cara, vou levar minha moto para poder me locomover mais fácil. Levei meu equipamento, deixava na represa de Guarapiranga, que ficava ali depois da Marginal, final da Marginal, perto de Interlagos. E aí nas minhas horas vagas eu ia treinar. Então foi um ano que eu não trabalhei, porque não queria dar plantão para poder, no horário livre, eu consegui treinar. Então foi financeiramente difícil, né? Frio, sozinho ali, não foi fácil, né? Tendo que estudar muito, né? Prova de título envolvida, né? Tem muita coisa, muita cobrança fora o esporte, né? Mas ia lá, treinava no frio, voltava na chuva e continuei acreditando, né? Então realmente não foi fácil, mas essa vontade, né? São os bastidores que ninguém vê. Realmente é um preço pago, mas que no final compensa, né? Acho que no final valeu a pena. Maravilha. Se você quiser saber como nasce um campeão, acabamos de ter aqui, né? Uma aula para os manos, manas, a origem de um campeão. Muita gente, né, doutor Brunão, não vê, vê a medalha, mas não vê os anos de sacrifício, né? Então a gente viu aí como realmente foi algo que teve muito sacrifício para você poder chegar realmente nesse resultado. Praticamente resumimos aí o bloco 1, né? Eu ia perguntar quem acreditou em você, já foi respondido ali. Eu acho que o suporte, né, da família, os pais ali naquele primeiro momento, né? Então, eu acho que deu um release legal aí sobre a origem, de fato, de um campeão. Mas eu vou fazer a última pergunta, Elcio, desse bloco aqui para a gente ir para o bloco 2.
Bruno, se você conversasse com o Bruno de 18 anos, qual conselho você daria para ele acelerar essa jornada? Ou se tem algum conselho com o Bruno, se você voltasse no tempo de 18 anos, qual era o conselho que você daria para ele? Faz o mesmo? Faz assim mais rápido? Com a mentalidade de hoje, né? Mentalidade de hoje. Cara, eu acho que eu faria o mesmo, porque olhando para trás, acho que minha trajetória, eu tenho orgulho da minha trajetória e eu acho que nessa idade de 18 eu estava com muita vontade de querer vencer na vida e eu acho que eu dei meu melhor em tudo que eu pude dar. Então eu acho que eu não faria diferente. Eu acho que talvez para encurtar um pouco o caminho, talvez ter, vamos dizer, mentores, não no sentido de mentor no esporte, no sentido de ter alguém que me ajudasse nesse processo para chegar no alto rendimento mais rápido, né? Ter um técnico, né? Ter uma equipe multidisciplinar, mas isso envolvia na época uma estrutura, custo que talvez eu não conseguisse arcar com isso, mas acho que isso é uma diferença que acelera muito o processo. Então eu demorei anos para conseguir chegar, né, no topo ali do esporte, disputar, né, entre os melhores. Então, mas isso foi por conta também de uma coisa que eu não quis abrir mão, que foi a medicina. Então eu não conseguia, né, treinar fora na Europa, não conseguia ter o que os outros atletas tinham, mas porque eu estava fazendo. Então, nesse sentido, eu não mudaria o que eu fiz. Legal. Se eu pensasse assim, não, eu pararia a medicina para focar só no esporte, também não faria isso. Então, acho que não mudaria, não. Acho que é buscar ser melhor a cada dia, que eu procurei fazer e não me arrependo, não, dessa trajetória. Maravilha, cara. E foi fantástico, Brunão, a sua história. Tem até um adendo interessante para isso, né? Para quem está assistindo. Você vê que o que você trouxe dentro dessa estrutura. Eu não mudaria a minha dedicação, eu não mudaria a garra que eu tive, o sacrifício todo que eu implementei. Então, tu não mudaria todo o esforço que tu implementou durante todo o teu processo. Porém, tem coisas que de fato a gente tem que fazer. O quê? Comprar a mentalidade de um técnico que já teve experiência, que já passou por isso, que às vezes ia te direcionar em alguns detalhes que iria encurtar o tempo. Tu fez uma coisa muito importante, tu colocou uma intencionalidade tão forte, e a intencionalidade ela tem capacidade de distorcer o tempo. Porém, o conhecimento de alguém, a mentalidade, também tem uma capacidade de distorcer o tempo, diminuir e reduzir, né? Então, ter alguém ali como um técnico, como um treinador, como um mentor para te direcionar foi o que mais, né, sentiu falta ali nesse momento, que tu acha que poderia te acelerar mais ainda. Com certeza. Né? Talvez se eu tivesse um apoio ali da confederação, alguma coisa assim mais cedo, também me ajudaria muito, né? Então, eu ia meio que para a competição para ver o que ia dar. Eu tive que, com o passar do tempo, depois que eu comecei a ter um pouco mais de tempo de chegar antes, de fazer um treinamento, eu fui mudando meu mindset. Não, agora eu vou para vencer. Então, fui mudando isso e, com certeza, se eu tivesse uma equipe multidisciplinar, acho que eu conseguiria mudar essa realidade um pouco antes. Mas, como eu falei, realmente a medicina exige muito nessa formação. Então, não tinha como eu viajar muito, não tinha como eu ir para todas as competições. Então, realmente, são escolhas, né? São escolhas na vida, mas eu acho que eu não me arrependo dessa minha trajetória, porque hoje eu vivo esses dois sonhos de ser médico e atleta, né? Não deixei de seguir esse sonho depois que eu me aposentasse. Então, acho que eu sou um dos poucos atletas que conseguiu realizar isso. Então, acho que eu amo fazer as duas coisas. Acho que eu não me sentiria realizado fazendo só uma. Na verdade é essa. Entendi. E eu trago também, Elcio e Bruno, ensinamento como formador de equipes, treinador de pessoas, de time comercial, de vendedores, né? Eu acho que o Bruno acabou de dar uma aula pra gente daquilo que a gente não pode ensinar ninguém, Bruno. Eu consigo ensinar técnica, eu consigo ensinar metodologia, eu consigo ensinar CRM de vendas, mas tem uma coisa, meu irmão, que a gente não consegue ensinar: força de vontade. Quem não quer fazer, a gente não consegue ir lá e ensinar e virar a chave. Então, você acabou de dar uma aula mostrando que o que estava na tua mão, você foi lá e fez com as condições que você tinha, com a capacidade que você tinha, deu o seu melhor, não deu desculpa, e naturalmente o resultado ele vem. Então, as pessoas hoje, na área da gestão, da liderança, do empreendedorismo, tem que entender isso. Quando você está falando com pessoas, você mostrou isso.
rapidamente, que a gente não tem como ensinar força de vontade. Para quem não quer, tu não consegue mudar. Tu não consegue chegar lá e dizer, olha, toma essa água que a partir de agora tu vai ter. Para quem não quer, Bruno, não adianta. A gente não consegue ensinar. Eu trago muito isso desse primeiro bloco. Esse grande ensinamento para a gente poder fechar e obrigado aí, somos realmente muito orgulhosos em poder dizer que a gente tem um maranhense, um médico, e eu falo até, Elcio, que ele teve uma concorrência desleal, porque são poucos atletas olímpicos que tiveram que dedicar à profissão e ao esporte. A maioria dos atletas olímpicos, eu acabei de perguntar ali no bastidor, como é que os caras que estão lá em cima, os top 5, a maioria deles realmente vivem 100% ou se dedicam 100% ao esporte. E você conseguiu mostrar, né, que dá para dedicar ao esporte, ser o melhor atleta bem ranqueado do Brasil no que você se propõe a fazer e também, além de ter uma profissão, né, muito digna e que requer também muito sacrifício. E paralelamente a isso, um pai com 2 filhos, aliás, vai chegar o terceiro agora. Chegar o terceiro já. Então, é um misto de coisa que torna essa trajetória mais empolgante, mais emocionante ainda e com grande reconhecimento, conhecendo mais ainda a sua história. Assim, André, eu acho que o link, essa questão da força de vontade, tu falaste que tem pessoas que não têm isso, eu acho que o esporte é uma melhor ferramenta para treinar essa força de vontade. Para a pessoa conseguir estar naquela zona de desconforto e tolerar isso. Então, muita gente hoje não consegue lidar com desconforto. Sim. Né? E aí eu brinco, às vezes até... A geração Nutella não vai aprender isso. Estava atendendo uma paciente recente, e ela sempre, eu sou meio mole mesmo, doutor, não tenho essa força de vontade. E eu brincando com ela, aí eu perguntei, vem cá, de manhã cedo tu toma banho gelado? Já tomou banho gelado? Aí ela... Não, tem que ser quente, não dá. Não dá. Então, assim, nas pequenas coisas a gente vê que as pessoas vão fugindo do desconforto. E a gente começa, com pequenas coisas no dia a dia, também mudar essa mentalidade. Então, às vezes, é você buscar mesmo o desconforto. É buscar treinar quando não está com vontade, fazer uma repetição a mais, né? Fazer um banho gelado, né, de manhã cedo. E eu sempre faço isso, né, mesmo quando eu estou viajando na Europa, que eu já acordo me vencendo ali, botando quem está no controle. Então, acho que o esporte, quem não faz, está sedentário e começa a fazer, começa a se vencer, começa a ter bons hábitos, começa a transferir isso para a vida pessoal, profissional. Então, muita gente pergunta, Bruno, como é que tu conseguiu conciliar o esporte com a medicina? Cara, quanto mais eu treinava, mais eu estudava. Era uma coisa ia ajudando a outra, entendeu? Beleza, eu tinha menos tempo livre, mas quando eu sentava com determinação. Então eu não entrava no meu quarto para deitar, não entrava no meu quarto para ligar, eu entrava só para estudar. Em tudo que fazia. Eu entrava para estudar. Então assim, e graças a Deus assim, eu falo isso para mostrar que eu sabia, as pessoas vão me olhar muito como atleta, eu tenho que ser um bom profissional. E aí eu continuei estudando forte e fui em primeiro lugar geral na residência aqui da UFMA com mais de 300 méritos. Então foi a maior nota, né? E mesmo treinando, competindo, não deixei de fazer e ser o melhor profissional que eu pude ser, né? E sempre falei, quando eu entrar na medicina, pode ter certeza que uma questão eu não vou pescar. Eu tenho que terminar minha consciência tranquila, que eu fiz todas as provas, né, por minha conta, e vou estar com minha consciência tranquila na minha formação. Então, eu tive essas atitudes que acho que o esporte, com certeza, me ajudou nisso. Então, e é o que eu procuro falar para os meus pacientes também, que eu pego muitos pacientes que estão querendo mudar, né, querendo ter uma mudança de vida, e com certeza o esporte é a melhor ferramenta. E Brunão, pegando esse gancho aí, não está no planejamento, pergunta, e como você consegue transformar ou gerar isso para as novas gerações? Por exemplo, como é que você vai fazer isso agora para os seus filhos, que naturalmente vão ter acesso a muita informação, a zona de conforto, de fato. Como é que você vê isso para essa nova geração e como induzi-lo eles a saírem, né, a buscarem realmente novos desafios? É difícil, né? Hoje em dia até a gente é bombardeado, né, por dopamina aí fácil, né? Acho que está cada vez mais os algoritmos tentando prender, né, tentando fazer com que a gente esteja consumindo o que eles querem. Então isso as crianças estão tendo o que a gente só foi ter agora, né? Acho que as crianças vão crescer, né, com uma outra realidade. A gente era um videogame, né, era uma coisa ali ou outra, mas hoje realmente está bem mais difícil e é um desafio, até para a gente no dia a dia, que a gente está tendo isso, né?
de saber lidar com as informações, com as redes sociais. Mas eu acho que é tirar um pouco as telas das crianças. Acho que com meus filhos eu tento fazer isso, né? TV, celular, o mínimo possível mesmo, pontualmente. E o esporte. Acho que é ter rotina. Meu filho, eu procuro fornecer para ele o que meus pais fizeram, né? Ter esporte, ter uma rotina, ter dedicação, tirar ele da zona de conforto desde novo, de saber lidar com isso. E é que eu procuro incentivar também as pessoas que têm filho a fazer o mesmo, né? Acho que o esporte é muito novo, a competição também. Eu também tenho essa pegada. Esporte. Eu acho que isso é... E o que a gente quer fazer aqui, Bruno? A gente quer extrair justamente isso que você viveu para ajudar as outras pessoas. Porque tu viveu isso numa intensidade muito grande e o fato de você ter gerenciado todas essas áreas da sua vida, tanto a área do esporte, uma coisa que você decidiu fazer, tanto a área profissional, que é uma faculdade difícil, a gente sabe o quanto tem que se dedicar, e ao mesmo tempo você não deixou de lado aqui a construção da tua família, né? Porque é interessante a gente olhar também histórias, modelos que às vezes você acaba sacrificando coisas muito importantes, né? E por mais que, lógico, com certeza você tem um acordo dentro dessa estrutura, né? Você tem um objetivo claro, uma próxima Olimpíada estar lá e ganhar uma medalha olímpica. Então a tua família está te apoiando e às vezes releva muitas coisas para te ajudar dentro desse processo. Mas ao mesmo tempo você está se dedicando na criação dos seus filhos, se dedicando na formação, na tua formação profissional, assumindo novos projetos ainda, que é empreender, ter ali uma empresa. Então isso tudo traz a resiliência, né? Mas a pergunta, até juntando duas, eu queria que você falasse para a gente a característica disso. Como é aplicar uma resiliência e não falhar, quais habilidades, o que tu usou nesse dia a dia e linkando com o teu momento mais difícil. Cara, dentro desse período, o momento mais difícil para mim da minha jornada, que provavelmente deve ser dentro do esporte, a mais marcante, foi essa e o que tu trouxe de aprendizado disso? Cara, não é fácil, acho que uma pergunta aí que abrange tudo isso. Com certeza, acho que voltando um pouquinho que eu estava falando, a gente tem que sonhar, né? Se a gente quer algo, a gente tem que ter um objetivo claro. Acho que isso é a principal coisa que é o nosso motor. Se a gente tem um objetivo claro, é isso que eu quero, a gente consegue todos os dias acordar e correr atrás disso. Acho que os momentos mais difíceis é quando a nossa visão fica meio ofuscada, né? Quando entra uma névoa ali, a gente não está com a certeza do para o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. E em alguns momentos da nossa vida, às vezes acaba acontecendo isso, né? As incertezas no esporte, né? Então teve alguns momentos, né, na campanha passada de, né, treinar muito, fazer tudo que tinha que ser feito e não ter o resultado que você quer, e aí você se desmotivar e começa a olhar para os lados e não mais para frente, né? Pô, acho que isso aqui não está dando certo, e agora as dúvidas, né? A gente começa um pouco, às vezes, desacreditar um pouco do nosso potencial, então, e aí a nossa visão começa a ficar... Mas acho que quando a gente tem também uma estrutura por trás, a família, né? Então, graças a Deus, sou muito grato. Os meus pais sempre me incentivaram, né? A minha esposa, que acabou sonhando isso junto, também segurando a onda ali também em casa, porque não é fácil. Né? Eu viajar muito, então, reta final, muito tempo na Europa, né? 6 meses ali, passando mais tempo fora de casa, com um filho pequeno. Então, realmente agradeço muito a todo mundo que sonhou comigo isso. E acho que esses são os momentos mais difíceis, quando a gente meio que não... Então, acho que nos momentos mais difíceis, eu acho que é onde a gente tem que internalizar, tentar entender todo o processo que está acontecendo, né? Tentar clarear a mente, né? E acho que tentar olhar de novo claro para o alvo, e a gente vai errar, a gente vai, né, ter momentos de derrota, e o mais importante é não só tentar de novo, eu acho que é tentar entender o porquê que isso aconteceu, né? Tentar tirar o aprendizado e não fazer da mesma forma, tentando um resultado diferente, que realmente a gente vai se frustrar de novo. Acho que é dar um passo para trás, analisar, deixar a poeira baixar mesmo, limpar a vista e voltar de novo com um objetivo claro. E aí a gente consegue todos os dias correr atrás disso. Eu acho que esse é o principal ensinamento nos momentos mais difíceis que eu tive, assim. E esse termo, inclusive, mano, ele está sendo redesenhado. Hoje não se fala mais na resiliência, porque a resiliência é você voltar ao estado natural após uma aplicação de uma força. Inclusive é um termo que vem da
da física, se eu não me engano. Então, hoje o termo que está sendo aplicado é antifragilidade. Inclusive, foi o nome de um livro, inclusive, eu li recentemente, o antifrágil é aquele que passa por uma situação de dificuldade, mas ele sai melhor posteriormente, ou seja, ele tem um grande aprendizado, você acabou de falar sobre isso. Mas, Brunão, eu quero uma dica direta. Cara, o que você fazia nos momentos desses de maior frustração da sua vida? Qual é a dica? Era acordar de manhã, era fazer uma oração, era ligar pro pai, era falar com a esposa? Qual é a dica que você deixa aí pra galera, quem está enfrentando um momento muito difícil, um momento desafiador da sua carreira, vida profissional, pessoal, para ele passar por essa situação e sair melhor? Dá uma dica aí pra gente de um atleta olímpico. Cara, eu acho que o que eu faço assim é buscar a Deus mesmo, buscar entender o meu propósito, por que eu estou fazendo isso e pedir que Ele me dê força, sabedoria, né, e dê clareza mental. Acho que buscar a Deus acima de todas as coisas, né, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Às vezes a gente quer ter o controle, quer ter, né, a certeza das coisas, a vida não é assim, né, mas acho que entregar as nossas ações e descansar, né? Então acho que quando a gente está com essa ansiedade, quer algo, está com como eu falei, uma campanha olímpica tem muitos momentos difíceis, momentos de ansiedade, incertezas, são uma competição que vai definir tudo, é uma oportunidade única, se não der certo, né, tudo foi embora, então tu acaba tendo muita coisa envolvida, e às vezes a gente tem que realmente entregar na mão de Deus e ser feito o que tem que ser, né, ser feito à vontade dele, né? Então acho que nos momentos mais difíceis eu procurei fazer isso, e não me afastar de Deus, na verdade. Eu acho que é buscar estar mais perto dele, estar com esse propósito bem claro, por que eu estou fazendo isso, e seguir firme, que aí Maravilha. As coisas vão acontecendo. Ou seja, Bruno acabou de dar uma aula pra gente, meu irmão, de inteligência emocional. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem um pilar espiritual muito forte, né? É sobre espiritualidade, não é religiosidade, né? E claro que nós cristãos também, né, compartilhamos e acreditamos no mesmo Deus, né? Então você vê que ali era um pilar, provavelmente você velejando, você deve falar com Deus, porque a natureza conecta o homem a Deus, né? Então provavelmente ali você deve pôr do sol maravilhoso. A gente já viu o exemplo seu salvando pessoas, né? Recentemente, verdade. A gente teve a honra mais uma vez, né, de ter um atleta olímpico em rede nacional, mostrando ali um salvamento, a pessoa estava se afogando, mais uma vez ali, é sobre servir, você acabou servindo lá uma pessoa que você não conhecia, um desconhecido, salvou. Então, um dos pilares da inteligência emocional é o pilar espiritual, o outro você deixou muito claro, que é clareza e foco, né? Então, você é um cara que dá para ver aqui no dia a dia, né, como você é um cara muito focado, o objetivo muito claro, a rota traçada e também recalcula a rota muitas vezes, né, Bruno? Então a gente, como na vela, provavelmente deve ser na vida, né? Então essa rota não está dando certo, eu não vou insistir nela, eu vou recalcular, pegar uma outra rota para que eu chegue no meu objetivo final. Mais então, ou menos isso. Maravilhoso. Ô Bruno, a gente teve um episódio que foi marcante, inclusive saiu na mídia, né? Vários jornais, de você velejando e salvar uma pessoa que estava em pleno afogamento. Conta aí pra gente como é que foi isso e a sensação, né? Porque eu assisti o vídeo lá, vi depois você comentando, mas é bem interessante você trazer essa situação também, porque você não só salva pessoas na medicina, mas também na água. É uma situação bem inusitada, né? Acho que tudo cooperou também para que eu estivesse naquele momento, porque foi 10 de janeiro de 2025, época de chuva aqui em São Luís, né, para quem é daqui, e tava meio nublado, vento fraco, e chegou para mim, eu comprei uma câmera 360, que ela filma Sim. meio pro esporte mesmo, e comprei um suporte que eu pensei em colocar na prancha. Não era para prancha, era para moto, eu vou tentar colocar na prancha e ver o que vai dar, vou lá só para testar. Aí fui, fiz uma gravação, voltei, mudei a posição do suporte, entrei de novo, já era 5h40, eu ia até para o aniversário de criança, tá, minha esposa estava me aguardando, não, espera um pouquinho, vou atrasar um pouquinho, já vou entrar na água de novo. Liguei para ela entre uma gravação e outra. E nessa segunda vez que eu entrei, logo que eu entrei, andei alguns metros e já vi uma pessoa ali gritando, né, pedindo ajuda. E aí a câmera gravou tudo, então foi uma situação que eu nunca tinha salvado ninguém
velejando, e olha que tanto de E muito menos captado a e imagem. muito menos usando a câmera, porque eu não uso a câmera. Então foi a primeira, realmente tudo cooperou para que, né, mostrasse aquela situação, eu tivesse naquela hora que não tinha ninguém na água, né, velejando, só tinha eu utilizando esse equipamento, que eu acabo conseguindo velejar no vento mais fraco. E aí era uma garota ali de 15 anos, e graças a Deus deu tudo certo, consegui já chegar, né, com cautela também para ver a reação dela, fui bem tranquilo. E aí ela foi me obedecendo, e aí cheguei e consegui levar ela em segurança, né? E aí peguei o vídeo, baixei ali, mandei à noite mesmo para os colegas, amigos ali nos grupos de kite, a situação, e aí foi realmente mandando... Eles que já foram E mandando. quando eu acordei no outro dia, já tinha viralizado, até o governador me ligou, né? Ah, O pessoal- foi mesmo. Eu vi o E aí governador. teve uma repercussão muito grande, Legal. realmente não esperavam. E aí foi Mais uma loucura. medalha. E aí, com certeza, foi Vou salvar acho que a uma maior vida. medalha aí da minha vida, né? Então, teve esse reconhecimento, né, pelo Corpo de Bombeiros, pela Marinha, pela Assembleia também aqui. Que Então, legal. tive algumas homenagens, honrarias aí, então eu fiquei muito feliz. Já salvei muita gente na medicina ali, trabalhei em emergência, UTI, na minha época, né, logo após me formar, mas assim, salvar uma pessoa no kite realmente foi especial, diferente. Improvável, mas possível. Improvável e é isso, acho Mas que... eu acho que é mais uma confirmação da palavra de Deus que você tem na sua vida e trazendo esse cara. Esse é o Eu teu acho que caminho. foi porque foi um momento que eu estava pensativo. Eu estava pedindo a Deus todos os dias, me mostra o que eu devo fazer, se eu continuo, se eu faço mais uma campanha olímpica. Foi período pós-Olimpíada, né? Fui finalista olímpico, mas não veio a medalha, estava meio frustrado, meio assim, um pouco chateado e decidindo se eu ia seguir isso ou não, né? E aí foi acho que Caramba, uma resposta uma assim, resposta cara, clara, é sem isso, dúvida. segue o esporte é um propósito na tua vida. Maravilha. E não para. Então, acho que todas as vezes que eu pensei em parar, as coisas meio que cooperavam para que eu não parasse. Então, acho que isso foi uma grande Maravilha. confirmação disso. E aí não parei, né? Estamos aí disputando. Acho que tô bem fisicamente, estou hoje com 32 anos, mas fisicamente estou no meu auge, então não tem por que parar agora. Então dá 2 ciclos olímpicos aí, meu irmão. Dá. Não tem que se preocupar com esse ciclo Não, agora. porque se ele ganhar a medalha, Se jogador de ele futebol, vai pegar a segunda, jogador de pô. futebol, Ele vai meu irmão. ganhar. Estamos aí na seleção, os caras com 40 anos foram convocados agora para uma Copa do Mundo, é 2 ciclos olímpicos fácil aí, Brunão. Mas Tô muita coisa envolvida, mas vamos pensar nesse agora. Tô tranquilo. Essa medalha vai vir, gente. Fiquem tranquilos. A medalha olímpica vai Deus vir, quiser. vai ser aqui, vai trazer no Manos Podcast para mostrar e vamos voltar Vamos a voltar falar aqui, se Deus e quiser. voltar aqui. Show. Vamos lá, inicia aí o Então bora, Brunão. terceiro bloco. Esse terceiro bloco a gente quer trazer mais a parte da medicina também, um pouquinho do pensamento sobre empreendedorismo. A gente sabe que a sua história ela é marcante, é marcada pelo esporte, mas não se resume só ao esporte, tem conquistas em outras áreas, como a área da medicina também, que eu acredito que foi tão difícil quanto o ciclo olímpico que você participa, né? E exige também muita performance, né? Para você se tornar, de fato, um médico, especialista naquilo que você faz. E só deixando claro, o doutor Bruno é meu médico também, ele cuida do meu joelho, já é um joelho meio avariado aqui, ele tenta ali de um jeito ou de outro. Eu falei, doutor, me deixe bem, porque eu tenho que praticar meu esporte, eu tenho que fazer o meu crossfit. Já é um joelhinho que tá dando trabalho. Tá dando trabalho, a mulher em casa falou, eu sei porque tu quer ir pro doutor Bruno, eu sei, é porque ele faz a mesma coisa que tu faz. Acho que ela viu um treino teu de LPO, olha aí, é por isso que tu tá com o doutor Bruno. Eu falei, não, Patrícia, é porque o doutor Bruno, ele é o maior especialista hoje nessa área. Não, é porque se tu for pra outro, não vão deixar tu fazer esse crossfit. Mas ele entende como ninguém, né, o esporte, quem quer praticar atividade física. E a minha pergunta é, cara, Bruno, o que o esporte te ensinou e que é indispensável na tua atuação como médico? Cara, eu acho que a vontade de ser melhor a cada dia. Acho que o esporte ele não aceita, né, o meio termo, né? Ser medíocre ali, não fazer o que tem que ser feito, senão você não vai conseguir atingir o seu objetivo, né? O pódio é uma seleção ali, né? Então quem sobe realmente fez o que tem que ser feito. Ninguém vai subir no lugar mais alto se não pagou o preço, não buscou ser melhor a cada dia. E é o que eu procuro aplicar na minha vida profissional, né? Buscar me capacitar,
buscar entender realmente a responsabilidade disso, né? Que tem, a gente está lidando com uma vida, então é o que eu sempre procurei fazer, ser melhor, sempre estudar, sempre buscar me aperfeiçoar no que eu estou me propondo a fazer, e é isso que eu acho que o esporte mais me ensinou, com certeza, para a medicina, profissionalmente. Legal. Já linkando com isso, ele poderia já trazer pra gente o que tu vê em comum entre o médico, o Bruno atleta, e já trazendo para a nova fase do Bruno, né? O Bruno empreendedor. Porque você não deixa de ser empreendedor mesmo no atual momento que você está. Com né? certeza. Você consegue mapear algo em comum, né, para trazer alta performance para essas três áreas? Pontos de convergência. Cara, eu acho que buscar se capacitar, né? Acho que a gente tem que estar todo o tempo tentando entender os processos, né, no esporte. Acho que isso eu posso melhorar, isso aqui não fui bem, né? Sempre fazer essa autoavaliação. E acho que profissionalmente a gente também tem que estar fazendo isso, né? No momento que eu estou hoje, para onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, o que eu posso melhorar, como é que eu posso, né, me aperfeiçoar no que eu estou fazendo. E na gestão, no empreendedorismo, acho que é da mesma forma, né? Acho que todo projeto, tudo precisa ter um bom planejamento, e bem delineado, e você se capacitar no que você está fazendo, né? Para que não tenha aí, você não consiga atingir o que você quer. Acho que a capacitação e a busca pela excelência no que você está fazendo. Acho que essas coisas acabam convergindo aí na alta performance, né? E eu assisti recente, Elcio e Bruno, um documentário do Kobe Bryant, o jogador da NBA, o atleta americano, morreu de acidente de helicóptero em 2020. Sim. E ele foi, Bruno e Elcio, o único atleta da NBA que saiu direto do colegial para a NBA. O cara não fez aquelas seletivas que ia para os jogos universitários, americanos. Então, ele falou, eu só saio daqui, né? Eu jogava amador para ir direto para a NBA. O cara passou no draft, né? Foi direto. Aí o repórter perguntava, Brian, é verdade que você vai para a quadra e treina às 4 horas da manhã? Aí ele falou, não. 4 horas da manhã eu já fiz meu treino de academia. Eu estou na quadra às 4, mas desde as 3. E se eu souber que tem alguém que chegou mais cedo que eu no outro dia, e resumindo, né, as palavras dele, ele chegava mais cedo, né? Então a gente vê isso muito claro em você, Bruno. Essa disciplina, esse foco, essa busca de melhoria constante, essa alta performance todo o tempo, não só em uma área, porque não tem como o cara ter uma alta performance na empresa, meu irmão, e não ter uma alta performance em casa. Não tem como o cara ter uma alta performance em uma área e na outra ele ser, como eu posso dizer, medíocre, né? Não deve, né? Não deve, de fato. Ele pode até ter, ele não deve. Então a gente vê claramente na tua trajetória que todas as áreas que você passou ou teve, dá para ver que é um cara muito focado, disciplinado, e eu acho que isso a gente leva muito para o mundo da gestão e para o empreendedorismo. Então se você realmente se dispor a fazer aquilo que vier à sua mão, inclusive é um princípio bíblico, né? Está escrito lá, Elcio, na Bíblia, que é uma passagem que diz, o que vier à tua mão, faça-o da melhor forma que puder, porque no dia seguinte, tu não sabes para onde vai. Ou seja, a gente não sabe o amanhã. Então, se você não fizer hoje da melhor forma, do melhor jeito, com as ferramentas que você tem, o amanhã é desnecessário, porque amanhã tu pode não estar aqui entre a gente. A gente não pode não ter o amanhã, de fato, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esses ensinamentos estão sendo grandiosos. E o Kobe Bryant é interessante também, eu já assisti muita coisa dele, que ele, todos os jogos, ele analisava. Caramba, assistiu os tapes. Então, mesmo ganhando ou perdendo, é verdade. Ele analisava, ele botava tudo, e não era assim contínuo o jogo. Ele ia parando e analisando. Massa, Bruno. Então, assim, ele fazia, né, voltando para a gestão, analisava todos os processos. Os passos. Tudo que está dando certo, o que está dando errado. Tu consegue fazer isso nos teus treinos, em algumas competições? Tem a filmagem? Tem coisas que às vezes a gente não quer ver, né, os nossos erros, mas é importante encarar as Mas nossas... tu passou, tu viu, alguém filmou, como é que tu consegue pegar uma... Tem uma gravação. Tem gravação ali, principalmente dos 2 últimos dias, tem a transmissão, né? Ah, tu tem direito? Fica no YouTube ali, a gente
Ah, Assiste, massa. Aí tu consegue ver ali. Mas eu procuro aprender isso com ele. Muitas vezes eu não quero ver o meu erro. Às vezes a gente Porra, não que eu quer vacilei. cutucar ali, mas acho que esse ensinamento dele, que ele Cara, falava isso, é Muito importante. massa do Kobe mesmo. Porque você não, errar a gente vai, né? O mais importante é a gente não errar de novo. E Acho tem uma que frase lá que ele encerrava, traduzindo, ele dizia assim: processo é prata, ou seja, processo é muito importante, mas o ouro é o pensamento, é o mindset do cara. O cara já era velho na NBA, cara. O cara já era um dos mais velhos a entrar em quadra, mas ele moía dentro da quadra. A galera novinha não chegava perto de Kobe Bryant, nunca chegava. E assim, o que a gente pode observar e até trazer para o nosso dia a dia, que foi uma característica tua, treino. Então as pessoas querem resultado ou querem ficar bom em algo, em alguma, tanto na empresa, nos negócios, no esporte, mas sem treino, impossível. Então, treine qualquer habilidade. Se você treinar, você consegue treinar até ficar bom. Lógico que você já está no nível de alta performance e vai exigir mais ainda um sacrifício de treino. Então, se a gente vê todos os atletas, olha o que ele fazia. Ele treinava mais do que todo mundo. Se dedicava mais do que todo mundo. Então, na medicina, no empreendedorismo, aqui na nossa área de atuação, é a mesma coisa, né? Você tem que treinar. O treino te capacita, o treino te coloca em outro nível e treine até ficar bom. Agora, se não treinar... Treine até ficar E aí, eu sou ruim disso daqui. Cara, o que você tem que fazer? O que você pode fazer para se tornar melhor? Fazer mais. Treinar mais e intensidade, em mais volume, até realmente aquilo se tornar algo realmente... Que aí vem a outra camada, que é o quê? O resultado. Porque os teus resultados são inquestionáveis. Você passa quanto tempo se preparando para uma Olimpíada? 4 anos, um ciclo de 4 anos, para se dedicar e definir o teu resultado em alguns segundos. Né? Então isso é louco, porque se tu imaginar a tua preparação, e aí se tu não ficar com a cabeça focada, cara, a jornada tem que ser agradável para mim, eu tenho que gostar de fazer isso daqui, eu tenho que gostar de ir pra água, gostar de treinar, porque tu vai passar 4 anos treinando para passar 10 ali, com não sei quanto que é uma prova de kite, quantos minutos é? São 12 minutos, uma regata, são 4 regatas no dia. Então, dá 12 minutos ali, para um pouquinho, meia hora depois, outra. Mas cada bloco de 12 minutos vai te colocando numa posição. Cada resultado que tu finaliza é uma pontuação. Então, Primeiro um ciclo de 12 minutos. E aí vai, né, às vezes tu faz uma regata bem, outra mal, tu tem que pensar já na próxima, lidar com as emoções. Né? Acontecia muitas vezes eu ganhava uma regata, a seguinte eu ia mal porque eu me desconcentrava. Às vezes vice-versa também eu tenho um resultado ruim. Então a regata ela é muito de treinar, é como se fosse um xadrez mesmo. Né? Às vezes tu tá bem, às vezes tu tá mal e saber é muito manter mental. a constância. E a gente vai passar para um bloco agora, Bruno, que tu vai fazer qualquer pergunta aqui pra gente, qualquer área, qualquer que seja, agora é pergunta para os hosts, né, para os manos. Mas eu trago isso também, Bruno, e como treinador de time de vendas, né? E eu comparo muito o vendedor como um atleta. Então, o vendedor, ele vai receber muito mais nãos do que sim na vida dele. Provavelmente um atleta, ele teve muito mais perdas do que pódios. Então, ele tem que ter uma gestão das emoções muito forte. E o outro pilar é o que o Elcio falou, é treino. Então, vendedor que não treina, não vende. Não tem como ele ser muito bom se ele não treinar, não buscar técnicas novas, não seguir processo, não seguir metodologia. Um atleta, ele tem uma periodização de um treino. E ele não acha que ele vai... não preciso treinar na hora do vamos ver, vamos dizer lá, na hora da prova, do velejo, eu vou detonar. Não, se não treinou, não adianta. No dia, na hora, não vai replicar, não vai fazer. E eu levo muito isso pro time de vendedores, né? E vai ser legal eles ouvirem isso de fato de um atleta olímpico. Que se não treinar, não fizer no dia a dia, no dia do jogo, no dia do pra valer, ele não vai fazer. Ele não vai saber fazer, né? Então a gente tira muito dessa aplicabilidade aí para treinar não só o time de vendas, como treinar pessoas também. Mas, Brunão, faz uma pergunta aí pra gente, qualquer que seja a área, pra gente já ir pro bloco final e fazer algumas perguntas para você também. Cara, acho que aproveitando a parte de gestão aí que vocês já estão, né, nessa área de empreendedorismo, na área da saúde aí, acho que seria interessante falar para quem
está começando, no caso eu também nessa área, nesse processo, quais são as principais dicas aí para empreender, né? Como se capacitar nisso, o que buscar antes de abrir qualquer negócio na saúde. Acho que esse passo a passo inicial aí. Quem pode? Quer começar? Começa? Tu começa, tu faz a Vamos lá. primeira. Isso é muito importante, porque eu também sou um profissional liberal, né, dentista, e o que a gente aprende na faculdade? Técnica, né? Aprendo a fazer implante, a operar, a atender o paciente. E quais as habilidades que um empresário precisa? A técnica, ela é um pilar da entrega, para entregar o meu tratamento. Mas eu digo que, né, a gente está aqui em um podcast gravando, a habilidade de se comunicar é uma habilidade imprescindível para hoje qualquer profissional da área de saúde que queira empreender. E o que é a comunicação? É justamente você passar a mensagem daquilo que você faz da melhor maneira possível, se conectando com a pessoa, com o teu público-alvo específico. Quem é o paciente ideal do Dr. Bruno, paciente que precisa de ti. Então, tu precisa te comunicar com esse cara. Precisa fazer a melhor comunicação possível para que você entenda esse público. Então, isso é uma habilidade. Dentro da comunicação, vem falar em público, vem você se comunicar, você realmente se posicionar dentro das redes sociais, que hoje é indispensável. Quem não está dentro de um ambiente de rede social, se comunicando e aparecendo, realmente está fadado, né? Então, primeiro, habilidade de comunicação. Tá? E, em segundo ponto, habilidades de gestão, né? Que aí vem, primeiro, o princípio de venda, que o André domina muito aí a área de venda. Saber vender é uma habilidade que o médico, o dentista, normalmente ele tende a se afastar. Não, eu sou o jaleco aqui, eu não vou vender. Não, que isso? Todo mundo vende. Tu vende a tua ideia, tu vende o teu posicionamento, tu vende alguma coisa, tu vende um desejo teu. Então, a habilidade de vender, ela é muito importante. Então, você tem que aprender técnica de venda para poder vender o seu tratamento, para poder realmente ajudar o teu paciente, não é nem vender, porque você olha de uma forma pejorativa, né? Mas o que é? É conduzir. Uma venda é nada mais conduzir aquele paciente que já tem um desejo e precisa do teu serviço. Só vai conduzir ele e encurtar o caminho para ajudar ele a tomar uma decisão. Isso é uma habilidade de venda. E em terceiro plano, a parte de gestão. É entender que você precisa gerir números, ter dados para tomar decisão. Assim como você analisa ali dentro do esporte os teus erros, o que aconteceu, o teu tempo, esses dados, na gestão, se você não tiver dados, você está cego, né? Então, qual é a quantidade de leads que eu recebi, qual é a quantidade de pacientes que eu consegui trazer, qual é a minha conversão de habilidade de venda que eu consegui fechar um paciente. Depois tem outros dados ali na camada de gestão, capacidade de entrega da clínica, capacidade de estrutura financeira, ticket médio, são várias habilidades que ele precisa empreender. Então, é uma outra jornada que, resumindo, não adianta conhecer só técnica. Você tem que ter essas outras habilidades, que é isso que vai tornar... E para ti, como é que foi esse processo? Foi natural ou tu já tinha essa pré-habilidade? Não tinha, nada. Eu tinha um consultório, eu era dentista, eu atendia os meus pacientes. Mas no momento que eu resolvi empreender, para mim ficou muito claro, agora eu preciso aprender novas habilidades. Eu preciso entender de gestão, eu preciso entender de financeiro, eu preciso entender mais sobre habilidade de comunicação. Então, o que eu fui fazer? Fui treinar. Fui me capacitar em todas essas áreas. Chegou um momento que eu não fazia mais curso técnico. Porque a gente é bom de fazer, sabe o quê? Curso de especialização, curso de subespecialização, ir para congresso, mas essas outras áreas, o que o dentista e o médico estuda? Nada. Então, não se especializa. Então, eu já sei fazer, eu não vou deixar de me capacitar, mas agora eu vou me capacitar como empresário. Então, fui me dedicar a essa área. Então, Brunão, o Elcio acho que já resumiu muita coisa e eu sempre digo, quem faz essa pergunta, eu dou uma dica. Se você não sabe vender, encontre alguém que saiba. Se o seu sócio não sabe vender, não tem problema. Traz alguém que saiba vender, né? Então, acho que eu costumo falar, Elcio, que é a profissão matriz. Então, se você não se vende, não vende o seu negócio, não vende o que você faz, dificilmente você vai ter sucesso, né? Então, a venda é um pilar muito importante, é um motor muito importante e requer muito treino. E a gente acabou de falar sobre isso. Treino, disciplina, constância. Eu costumo falar que o vendedor ele tem que aprender os 3 R's da venda muito rápido, que é ritmo, ritual e rotina. Ritmo, ritual e rotina. Provavelmente deve ser o que tu faz
como atleta, acorda de manhã cedo, não estou motivado, mas eu tenho que ter meu ritmo, eu tenho que ter minha rotina, eu tenho que ter meu ritual. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que processo. precisa ser feito, né? Então, esse pilar venda, a cultura de venda hoje, ela é muito importante. E eu também trago, Elcio, a importância da gente, no começo, encontrar pessoas que foram os nossos mentores. E tu falou muito disso aqui, Bruno. Aí, o que tu aceleraria, né? Tu falou algo muito assertivo. Poxa, se eu tivesse alguém que tivesse me treinado, que tivesse trago para mim essas informações, talvez eu tivesse acelerado mais na jornada. Então, a nossa jornada ao longo de mais de 10 anos, né? Como gestão de clínicas, treinamento de alta performance em vendas, veio muito por causa disso, né? Então, a gente buscou mentores que trouxeram isso pra gente, então a gente conseguiu acelerar, entender o processo muito rápido e não ficou muito tempo lá esperando, patinando. Então, hoje, e não só pra gente, mas para quem nos assiste, a mentoria hoje é um processo muito eficaz e você encurta muito tempo, né, para chegar nos resultados. E outro pilar muito importante é pessoas, porque inclusive uma frase do Simon Sinek, ele fala isso: se você não entende de gente, você não entende de negócios, porque o teu cliente é pessoas, os teus colaboradores são pessoas. Se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócios, né? Então, no começo, para finalizar, ele tocou a parte técnica, eu toquei a parte de gente. Então, meu irmão, toca o que tu puder, cuida aí das pessoas que eu cuido da outra parte. Então, acabou se complementando e, graças a Deus, deu e dá muito certo por causa disso. Bom demais. Bora finalizar aí. Agora a gente vai só fazer umas perguntas rápidas. O bloco se chama Responde ou Corre. O Bruno não corre de nada, ele tenta tudo. Esse não corre de nada. Bora ver. Esse aqui é o dele, né? Esse é só responde, não corre não tem. Velho. Esse aqui o não corre vai. não tem. Uma palavra que define resiliência. Eita, peraí. Esse. Só uma palavra que Uma define palavra. resiliência. Vontade. Show. Boa. Uma derrota que te fortaleceu. Acho que minhas primeiras derrotas na natação, no criança. Porra, massa. Legal. Te moldou e te levou... A ter essa resiliência desde Massa. novo. Legal. Um hábito indispensável. Acho que orar, estar em conexão com Deus. O melhor conselho que você já recebeu. Faça por amor. Massa. Seu pai? Massa. Falou várias vezes aqui, né? Qual é o nome do seu pai? Robson. Robson. Deve ser um cara fantástico. Eu fiquei com vontade de conhecer ele. Um empreendedor que você admira. Minha esposa. Ah, legal. Verdade. Um atleta que te inspira até hoje. Ayrton Senna. Tem uma placona dele lá no nosso escritório. Eu sou fã desse cara. sempre Minha próxima tatuagem, já falei pra mulher, ela já sabe, eu fecho o braço com Ayrton Senna, aquela foto do capacete dele apontando assim quando ele vence lá em 84. Eu né? sempre ouço ali as falas dele, a personalidade dele, de querer vencer, de querer. Então, uma coisa que eu, às vezes, antes da competição, eu sempre escuto para internalizar aquela vontade, Cara, né, é o cara. de querer vencer. A gente tem que querer vencer, essa é a verdade, porque... E não, essa é a parte não ensinável, Bruno. vontade. Querer a vontade. A única parte não ensinável do processo é a vontade. Show. E é isso aí, meu irmão. Show Brunão, demais. cara, a gente tem só que agradecer, né? Eu acho que aqui tem muito conteúdo, né? Pra gente estratificar, pra gente trazer para as nossas vidas, né? Eu vou sair daqui com muitos ensinamentos para aplicar na minha vida pessoal, na minha... Eu jogo tênis ali, hoje estou mais na academia do que no tênis, mas eu sempre gostei ali de... Tá no shape. Estamos aí se dedicando, né? Eu tô tentando chegar lá, tá? Não tô bacana desse jeito, não. Mas isso aí, cara, é a resiliência, é a disciplina, é fazer o que tem que ser feito. E você fez isso daí na tua vida e faz até hoje com muito afinco, né? Cuidando de todos esses processos. Então é um orgulho enorme ter você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um ensinamento muito rico para todo mundo que assistir aqui esse conteúdo. Deus continue abençoando sua vida, que continue te dando força, conhecimento, sabedoria, para que você possa chegar no seu destino. Porque você tem uma promessa e uma palavra sobre a sua vida. E você está trilhando para chegar nela. Né? Obrigado. Então,
Obrigado, é um prazer enorme ter você aqui. Já tinham me falado, cara, André, esse podcast aqui vai ser o que mais tu vai gostar. E realmente, de fato, obrigado. Foi um ensinamento incrível. Foram poucas horas, né? Pequenos momentos aqui, mas que trouxe grandes ensinamentos. Eu vou levar para minha vida, para minha família, para o meu lado empresarial, pessoal. Obrigado, Brunão. Deus continue te abençoando. Que esse ciclo olímpico e outros que venham, você curta essa jornada aí como profissional, como pessoal, muita prosperidade no seu lar, na sua família, seus projetos. Muita vida longa para você também, é o que nós desejamos. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Um cara que tem agenda corrida, é atleta olímpico, é médico, mas quando eu fiz o convite, se prontificou, então não tenho palavras para agradecer o fato de nós estarmos aqui hoje. Obrigado, Bruno. Eu que tenho a agradecer, obrigado aí, eu também vou sair com muitos ensinamentos, obrigado pela oportunidade. E eu acho que é isso, a gente fazer aquilo que a gente ama, né, buscar ser melhor, não pensar muito, né, no final, no objetivo final, mas viver todo dia realmente como se fosse o último, dando o nosso melhor, plantando, com certeza, entregando os planos nas mãos de Deus, as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado. Na hora, E espero voltar, hein? Com a medalha. Então, gente, estamos por aqui, encerrando mais um Manos Podcast. A gente vai deixar aqui as redes sociais, né? O Instagram do Bruno, nosso, dos Manos também, para que você possa acessar ali os nossos contatos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.